Olá! Seja bem-vindo ao canal Dia a Dia com Física. Se você gosta de física, esse canal é para você. Se você está estudando para o Enem, precisa aprender um pouquinho mais, revisar algumas coisas, este canal também é para você. Agora, se você acha que nunca vai aprender física, fica nesse vídeo até o final, porque eu vou mostrar para você que a física faz parte do seu dia a dia. Hoje nós vamos ver a cinemática vetorial. Nos vídeos anteriores nós vimos a cinemática escalar. Então se você está chegando aqui agora, volta um pouquinho lá no canal para ver esses vídeos, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho, porque assim o YouTube sempre vai avisar você cada vez que um vídeo novo sair. Vamos começar diferenciando o que é grandeza escalar e o que é grandeza vetorial. A grandeza escalar, nós só vamos precisar do valor numérico dela. A definição dela fica completa apenas com o valor numérico. Já na grandeza vetorial, nós vamos precisar de mais informações, que é a direção e o sentido. Então, por exemplo, grandeza escalar, nós temos, por exemplo, o tempo. O tempo é uma grandeza escalar. Porque se você fala para mim assim, eu fiz uma viagem que durou 2 horas. 2 horas é o tempo da sua viagem. E 2 horas é uma resposta completa. Eu não preciso de mais nenhuma informação sobre o tempo que levou a sua viagem. Agora, se você fala para mim que você estava viajando de carro com uma velocidade de 80 km por hora, então eu tenho que saber qual direção e em qual sentido você estava indo. Poderia ter sido mais rápido se você estivesse sempre no sentido da sua trajetória, por exemplo, e nunca desviado da sua trajetória? Poderia ter sido mais rápido se não tivesse tantas subidas e descidas, de repente? Então, isso tudo pode alterar na grandeza vetorial, certo? Então, sentido e direção fazem parte de uma grandeza vetorial. Sempre que uma grandeza for vetorial, nós vamos colocar essa setinha em cima para simbolizar que ela é uma grandeza vetorial, ok? Então, nós vamos ver hoje algumas das grandezas que nós já vimos, mas na forma vetorial. Então, por exemplo, posição e deslocamento. Eu coloquei aqui essa trajetória aqui tracejada, uma trajetória curva, certo? Não é retinha. Então, eu coloquei ela num plano XY, um plano cartesiano. Vocês podem ver aqui que eu tenho este vetor e esse vetor aqui. Então, nós vamos chamar esses vetores de vetores posição. Então, por isso que eu coloquei P1 e P2. Por quê? Porque eu tenho essa posição 1 aqui e essa posição 2 aqui. Então, P1 e P2 vão ser meus vetores posição. E o meu deslocamento vai ser o vetor que vai vir de 1 até 2. Então, esse é o meu deslocamento. Veja que o deslocamento não é igual à trajetória, certo? Lembram disso, né? A trajetória continua sendo curva, mas o vetor sempre vai ser uma reta. Então, ΔP vai ser o meu vetor deslocamento. Vamos também ver a velocidade vetorial. Tanto a velocidade média quanto a velocidade instantânea são grandezas vetoriais. Aqui eu coloquei a velocidade média com a variação do deslocamento pelo tempo. Então, veja aqui. Vamos colocar a setinha na velocidade e no deslocamento. O tempo continua sendo escalar, sempre vai ser escalar, certo? Aqui eu coloquei ΔP como sendo o vetor deslocamento, que nós já vimos como ΔS, mas eu só troquei o nome, certo? Continua sendo a mesma coisa. Então, eu coloquei aqui uma trajetória, esse é o sentido da minha trajetória, nessa setinha. E essa é a minha velocidade, o meu vetor velocidade. Então, nós vamos definir quem é o módulo do vetor velocidade, quem é a direção e quem é o sentido. O módulo vai ser sempre o valor, quanto, né? A gente sempre vai fazer perguntas para essas 3 coisas. Então, quanto é um módulo. A direção vai ser sempre como. Então, essa é a pergunta da direção. Então, quanto, como, e o sentido vai ser onde. Então, o sentido é para onde vai. No caso, esse meu ponto aqui. Quanto ele vale,
como ele está indo e para onde ele vai. Então, se você sempre fizer essas perguntas, você nunca vai confundir, porque muita gente consegue responder o módulo, mas confunde o que é direção e o que é sentido, certo? Então, guardem essas perguntinhas para vocês. Então, o módulo da minha velocidade aqui, do meu vetor velocidade, vai ser o valor da minha velocidade. A direção vai ser, vocês podem olhar aqui, ó, vai ser tangente à trajetória. Então, a direção é tangente à trajetória. Se for uma trajetória totalmente retilínea, então a direção é no mesmo sentido da trajetória, certo? Mas se for curva ou se tiver essas variações, então vai ser tangente à trajetória. E o sentido vai ser o sentido do movimento. Então, a velocidade sempre vai obedecer o sentido do movimento. Então, sentido do movimento. Certo? Nós também vamos ter a aceleração vetorial. Tanto a aceleração média quanto a aceleração instantânea vão ser grandezas vetoriais. Vamos ver como se comporta o vetor aceleração. Então, quando a gente tem um movimento acelerado, onde a aceleração é positiva, o vetor aceleração vai ter o mesmo sentido e a mesma direção do vetor velocidade. Quando a aceleração é negativa e o movimento é retardado, então a aceleração vai ter a mesma direção do vetor velocidade, mas os sentidos vão ser opostos. Em uma trajetória curva, a aceleração vai ter duas componentes, que vai ser a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. A aceleração centrípeta sempre para o centro da curva, com um módulo de velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E a aceleração tangencial, como o nome já diz, sempre tangente à trajetória. Quando a gente quiser saber a resultante da aceleração, nós vamos aplicar a regra de Pitágoras, porque entre a aceleração tangencial, centrípeta e tangencial, sempre vai haver um ângulo de 90 graus. Então, é só fazer a aceleração resultante ao quadrado igual a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. O módulo da aceleração tangencial vai ser o módulo da aceleração tangencial. A direção vai ser sempre tangente à trajetória. E o sentido vai ser o mesmo da velocidade, se A for positivo, e contrário à velocidade, se A for negativo. A aceleração centrípeta vai ter o módulo da aceleração centrípeta, que está aqui. Vai ter a direção perpendicular à velocidade e o sentido vai ser sempre para o centro da curva. Então, agora vamos resolver uma questão do Enem. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador, em pontos diametralmente opostos do globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6.400 km, pode-se afirmar que um avião, saindo de Quito, voando em média 800 km por hora, descontando as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente, letra A, 16 horas, letra B, 20 horas, letra C, 25 horas, letra D, 32 horas, letra E, 36 horas. Então, se você quiser, pode pausar o vídeo e volta aqui para a gente resolver juntos. Bom, gente, eu já anotei algumas coisas aqui. Então, a gente tem o raio da Terra e a velocidade dessa trajetória, certo? Aqui, nesse desenho, eu fiz esse círculo preto representando a Terra e os pontos que ele diz que está oposto. E essa trajetória vai ter que ser uma trajetória curva, certo? Não pode ser uma reta. Então, aqui eu isolei o meu tempo, porque ele quer saber o tempo. Então, eu usei a fórmula da velocidade e isolei o tempo. Então, quem vai ser esse ΔS? Vejam que o avião percorreu metade do comprimento da Terra. Então, a gente vai calcular esse comprimento. Então, o meu ΔS vai ser o comprimento dividido por 2. Quem é o comprimento? É o comprimento de um círculo, certo? Então, é 2πr dividido por 2. E a gente pode cancelar esses dois.
vai ficar só π vezes R. E agora sim eu posso substituir esse ΔS, certo? Então, ΔT vai ser igual a π vezes R dividido por V, que vai ser, quem é π? 3,14 vezes o raio dividido pela velocidade, que é 800 km por hora. Então, façam essa conta na mão, certo? De novo, não tenham preguiça de fazer essa conta na mão. Então, ΔT vai ser 25,12 horas. Essa é a minha resposta. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês sabem que também está estudando nessa quarentena. Muito obrigada por terem ficado até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!